Um feliz sábado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que bom que você está conosco mais uma vez na Igreja Adventista de Moema, presencialmente. E que bom que você também está nos assistindo pelas nossas lives do Facebook e também do YouTube. Essa é uma música muito bonita, não é? Minha esposa falou para mim que essa era a música preferida dela. E eu fiquei muito feliz que ela foi cantada hoje. Ontem eu estava conversando com o Eber sobre as músicas do culto de hoje. Nós estávamos conversando sobre o poder dessa música. Como ela fala sobre aquele texto em que nós encontramos a certeza que nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que esqueçamos como Deus nos conduziu no passado, ou tem nos conduzido no passado. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está olhando para nós em todos os momentos. Nós podemos ter a certeza de que Ele vai trabalhar na nossa vida e vai nos guiar para um futuro brilhante, para um futuro de salvação, para um futuro de eternidade, para um futuro de felicidade. Hoje, quero aproveitar o momento também e convidar você para louvar o nosso Deus no nosso culto às 18 horas da tarde, às 6 horas da tarde. O Nova Voz vai realizar aqui um culto a Deus de louvor. Você é o nosso convidado especial e nós contamos com a sua presença. Louvar a Deus através da música é uma coisa muito boa. Eu também quero convidar você para a semana que vem também estar atento ao nosso musical de Natal, Um Único Rei. Vai acontecer aqui no sábado pela manhã, no primeiro culto às 8h30 e no segundo culto às 11h30 da manhã também. Então venha louvar a Deus conosco, porque agora o final do ano é um final do ano de louvor. É um final de ano onde nós vamos lembrar tudo aquilo que Deus tem feito por nós e como Ele tem nos conduzido no passado, no presente e como Ele tem separado para nós também um grande futuro. Deixa eu aproveitar aqui um momento e fazer uma pergunta para você. Qual foi o último desafio que você superou? Você consegue lembrar? O último ponto da sua vida onde você falou, eu era alguém antes desse desafio e agora sou uma pessoa totalmente nova. Depois de conquistar ao lado de Deus a grande vitória sobre esse desafio. Algo que faça você olhar para trás. Pense agora na sua mente. Algo que você olhe para trás e comece a dar risada do seu passado, por ser algo tão simples. Por olhar para hoje, para a sua vida e falar, poxa vida, os desafios que eu tinha no passado não eram nada comparado aos de hoje. E desde então Deus tem nos guiado até aqui. Eu lembro, como exemplo, que eu achava que eu tinha algumas preocupações na minha vida. Até quase um mês atrás, a Nicole nascer e eu descobri que agora sim eu tenho preocupações. Preocupações são tantas que quase que a cada minuto, se ela está no meu colo, eu verifico se ela está respirando para ver se ela está sendo bem atendida, bem cuidada. E eu fico olhando para trás e fico pensando, tantos problemas e tantos desafios que hoje eu resolveria de uma maneira tão simples. Por que nós devemos olhar para o passado, para então conseguir entender o futuro? Bom, porque Deus tem algo separado para nós. Porque nós estamos em uma caminhada para o céu. Nós estamos em um processo de crescimento e de desenvolvimento até as mansões celestiais, até o encontro com Cristo. E para isso nós precisamos olhar para o passado, mas não podemos viver no passado. Precisamos aprender com os erros, aprender com as lições, aprender com as experiências, mas não devemos viver por lá, porque aquelas pessoas que vivem no passado, somente no passado, não conseguem crescer, não conseguem se desenvolver, não conseguem viver nas suas vidas aquilo que Deus tem reservado para o crescimento. Devemos viver também olhando para o presente, entendendo como a nossa vida se desenvolve no agora, mas não podemos ficar presos a somente o nosso presente. Porque quando ficamos presos a somente aquilo que nós estamos vivendo agora, nós começamos a andar em círculos. Porque se eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. A nossa vida, ela deve ser pautada pelo futuro. Porque somente quando nós entendemos o futuro, quando nós conseguimos imaginar o futuro, nós conseguimos dar um novo passo. Conseguimos caminhar um pouco mais na nossa caminhada cristã. Conseguimos lutar um dia mais nos desafios desse grande conflito.
Precisamos olhar o passado para entender o futuro. Precisamos aprender com a história para entender o que Deus tem reservado para cada um de nós. E hoje eu quero trabalhar isso com você. O estudo da história. Entendendo, talvez em um estudo de caso, como é bom entender o que Deus fez no passado para entender o que eu posso fazer por Ele no futuro também. Então, por isso, eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Atos, eu quero lembrar que esse é um dos melhores livros já escritos. Não desmerecendo os outros, mas é um dos meus preferidos. É o livro que dá início ao movimento cristão na história do mundo. É o livro que fala sobre volta de Jesus. É um livro onde é dada a largada para a pregação do Evangelho e para o apressar da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso acontece ali no capítulo 1, quando os discípulos estão conversando com Jesus nos seus últimos momentos e quando Jesus começa a subir ao céu. Ele sobe e anjos aparecem falando: varões galileus, esse mesmo Jesus que subiu ao céu voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Por isso, pega a missão que Jesus te deu de pregar a mensagem a todo mundo, a todas as pessoas, e vão até os confins da terra e apressem essa volta o mais rápido possível, porque ele voltou para o céu, mas já está com saudade de vocês. E por isso, os discípulos vão se organizar, eles vão se alinhar, vão se ajustar, vão esperar o derramamento do Espírito Santo e vão começar a pregar no Pentecostes. E a Bíblia conta que é um evento maravilhoso. O Espírito Santo desce sobre os seguidores de Cristo, não somente sobre os discípulos, mas todos aqueles que estavam reunidos no cenáculo. E aquelas pessoas recebem línguas como línguas de fogo e começam a falar então em outros idiomas, para as pessoas que estavam visitando Jerusalém, que vinham de outros lugares do mundo também. E elas começam a falar de um Jesus Salvador, começam a falar de um Messias, começam a falar da conclusão do plano da redenção, começam a mostrar o que Jesus havia feito por cada uma delas. E em Atos capítulo 2, versículo 14 e versículo 15, nós temos o início do discurso do apóstolo Pedro. E ali na Bíblia diz o seguinte, versículo 14 do capítulo 2 do livro de Atos. Então, se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. São 2 versículos que parecem mais ser versículos de transição do que de aplicação. Pastor, o que eu posso tirar de lição desses 2 versículos? Pedro chamando a atenção de todas as pessoas que estavam ouvindo ali, os seguidores de Cristo falar, e chamando a atenção falando o seguinte: olha, ainda são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado aqui, presta atenção no que a gente está falando. Quando eu imagino Pedro, eu imagino as inúmeras possibilidades do que poderia ter acontecido nesse dia aqui no Pentecostes. De todas as fases do desenvolvimento do apóstolo Pedro, qual que é a fase que eu encontro nesses versículos? Porque olha, de todos os discípulos de Cristo, Pedro era o mais impulsivo, Pedro era o mais afobado, era o mais corrigido, o mais orientado por Jesus. Constantemente, durante o ministério de Cristo, Pedro tinha que ser orientado por Cristo, falando o seguinte: Pedro, não é assim que se pensa. Pedro, arruma esta maneira de falar. Pedro, não puxa a espada, porque não é pela espada que eu vou pregar o meu ministério. Pedro, faz isso, Pedro, faz aquilo. Pedro, não são só 7 vezes que você tem que perdoar, é 70 vezes 7. Pedro, se acalma. Pedro, respeita o grupo. Não existe ninguém maior aqui no meio dos discípulos. Constantemente, Pedro era alguém que precisava ser lapidado por Jesus. Pedro, agora nesse exato momento, aqui no versículo 14, no versículo 15 do capítulo 2 do livro de Atos, ele está reagindo a ataques e a tentativas de descredibilizar aquelas pessoas que estão pregando o Evangelho em várias línguas. No capítulo 2, do versículo 7 e 13, nós encontramos
algumas ressalvas das pessoas que estavam ali em Jerusalém. No versículo 7 diz o seguinte: estavam, pois, as pessoas que estavam ouvindo a mensagem atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Esse questionamento de alguém era baseado no fato de que galileus eram mal vistos naquela época. Pessoas quase de segunda classe. O sotaque de um galileu era muito pesado, o que aparentemente dificultaria o falar de outras línguas. Então dava mais uma impressão de que, na ignorância daquelas pessoas, os seguidores de Cristo estavam bêbados, porque eram da Galileia, do que qualquer outra coisa. E no versículo 13, alguns ali vão falar o seguinte: outros, porém, zombavam dizendo: essas pessoas estão embriagadas. Naquele dia, existia um cenário perfeito para encontrarmos o famoso Pedro, seguidor de Jesus. Se eu estivesse naquela época e conhecesse a história daquele homem, eu falaria o seguinte: esse Pedro vai subir num palanque, vai começar a ser ignorante, vai começar a xingar todo mundo e vai acabar perdendo a oportunidade de realizar um grande trabalho. Mas esse Pedro é um Pedro que aprendeu com a história. Não é isso que acontece. Pedro, nesse momento, assume a liderança dos discípulos, assume a liderança das pessoas que estavam ali pregando da mensagem de um Salvador. Ele apresenta um coração lapidado e transformado pela experiência de uma vida ao lado de Jesus. E agora, eu quero trabalhar junto com você o que sai de um coração lapidado através do discurso de Pedro. Então, por favor, alguns versículos adiante, versículo 16 do capítulo 2 do livro de Atos. Versículo 16 até o versículo 21. Começando do 14, para continuarmos com a linha de pensamento. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito daqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro, ao invés de começar o seu discurso baseado naquilo que ele mesmo sabe fazer, no seu próprio coração, ele começa seu discurso baseado na palavra de Deus. O texto utilizado, Joel capítulo 2, versículo 28 a 32. É um texto que fala sobre derramamento do Espírito Santo de Deus nos últimos dias. Pedro, com conhecimento da palavra, traz o povo de Israel para uma nova fase. Entendendo o momento em que ele vive, ele traz as pessoas que estão com ele para uma nova realidade. Ele usa o relato dos sinais que antecedem a volta de Jesus, relatos também encontrados no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 25 a 26, do escurecimento do sol, da lua de sangue, para falar o seguinte: nós estamos vivendo uma nova etapa de Israel, da história de Israel. Estamos vivendo uma nova etapa do povo de Deus. Estamos vivendo agora a preparação para a vinda do reino de Deus. Através da Bíblia, Pedro eleva todas as pessoas que estão ali com ele para essa nova fase. Estamos vivendo a preparação para a volta de Jesus. Pedro só conseguiu elevar as pessoas na sua espiritualidade, porque, em primeiro lugar, ele tinha conhecimento do passado e daquilo que Deus havia feito através do seu povo e através dos seus profetas. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Em que momento da história do mundo você vive? Em que momento da história dessa humanidade, dentro do plano da salvação e da redenção, você está vivendo?
assim como Pedro, na época do seu discurso, nós também estamos vivendo um tempo de elevação, de uma nova fase na pregação do Evangelho e na experiência com o nosso Deus. Profeticamente falando, através dos estudos de Daniel e Apocalipse, nós estamos vivendo um tempo chamado tempo do fim. Estamos vivendo o tempo do fim. E assim como para Pedro, fica para nós também a nossa responsabilidade de mostrar para as pessoas ao nosso redor a realidade de que Jesus já está a mais passos perto desse mundo do que estava alguns anos atrás. Hoje, pelos estudos da profecia, nós estamos há 177 anos vivendo o momento do fim dessa história, o fim desse mundo. Jesus está às portas, preparado para voltar, preparado para nos levar para o céu. E nós precisamos simplesmente terminar a missão que Ele nos deu. Uma das coisas mais interessantes que eu gosto sobre o livro de Atos, e eu já comentei aqui com vocês algumas vezes, é o fato de que Atos não tem fim. Não existe um capítulo que fecha o livro de Atos. Não existe uma conclusão de trabalho no livro de Atos. Sabe por quê? Porque a missão que Jesus havia dado era a pregação do Evangelho para todo mundo. Se a pregação do Evangelho a todo mundo ainda não foi completada, o livro de Atos ainda está aberto. O livro de Atos dos Apóstolos se estende até nós, no ano de 2021, fechando o ano de 2021. A missão que Jesus nos deu é a mesma missão que Ele deu para os discípulos lá em Atos capítulo 1. E hoje eu preciso também entender, assim como Pedro, o momento em que eu estou vivendo para preparar as pessoas para a segunda vinda de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 22 até o versículo 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio da presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Em segundo lugar, no seu discurso, Pedro apresenta a realidade do erro do povo de Israel ao terem matado Jesus. Para você entender o tempo em que você está vivendo, para você entender a realidade e o plano de Deus para você, você precisa olhar para o passado. E o que o passado nos mostra? A humanidade pecou, a humanidade ofendeu o céu, a humanidade precisava ser salva. E o que aconteceu? Jesus veio a esse mundo e por causa de mim e por causa de cada um de vocês, Ele foi assassinado. Pedro não estava aqui simplesmente impondo uma culpa naquelas pessoas que viveram a crucifixão de Cristo. Ele estava mostrando para elas o seguinte, que nós como seres humanos cometemos erros. E os nossos erros levaram à morte do nosso Salvador, à morte do nosso Deus Criador. Mas fiquem tranquilos. Essa morte tinha um propósito. E o propósito é fazer com que você entenda que você está dentro de um grande conflito. E esse grande conflito tenta acabar com o seu coração constantemente. Pedro faz com que todos cheguem à conclusão do erro, para que eles possam ter uma oportunidade de perdão e salvação. Todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém sabiam dos últimos acontecimentos. Sabiam o que tinha acontecido com Jesus. Pedro traz à memória, a mente daquelas pessoas, o que havia acontecido com o julgamento de Jesus, e como ali no meio de todas aquelas pessoas, existiam pessoas que haviam clamado pela libertação de Barrabás, e pela prisão e crucifixão de Jesus Cristo. Pedro sabia que reconhecer o erro era o primeiro passo para aceitar a salvação que já estava oferecida a eles. E por isso Pedro continua. Versículo 25 até o 28. Versículo 25. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado.
Por isso, se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria a tua presença. Pedro mais uma vez volta para a palavra de Deus, utilizando os textos de Salmos capítulo 16, versículo 11 até o versículo 18, e Salmos capítulo 110, versículo 1, como referência para a ressurreição e entronização de Jesus à destra de Deus. No versículo 29 ao versículo 36, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa citação do livro de Salmos é uma referência que Pedro usa de uma das grandes personalidades do povo de Israel, Davi, o grande rei, para mostrá-lo que ele aguardava também a vinda do Messias. Pedro apresenta a lógica dos textos e do próprio passado. Ele apresenta a preparação do caminho para a vinda do Messias e apresenta Jesus como Messias. E ele leva o povo de Israel, os judeus que estão ali, a entender o seguinte: vocês que estão nos ouvindo hoje, vocês estão sentados em cima da história de homens e mulheres que dedicaram as suas vidas para que o Messias pudesse vir ao mundo e pudesse nos trazer a salvação. Vocês hoje estão aqui porque muitas pessoas, de Gênesis até os livros do Novo Testamento, dedicaram suas vidas para que o Messias pudesse aparecer nesse mundo. Vocês estão sentados em cima da história de homens e mulheres. Mais uma vez, por que nós estamos aqui? O que nos faz, o que nos traz até a casa de Deus no dia de hoje? O que te permite que hoje você abra a Bíblia com liberdade para estudar sobre a palavra de Deus, para estudar sobre o passado, para entender o seu futuro? O que te permite estar aqui hoje é nada mais, nada menos do que a história de homens e mulheres que também dedicaram as suas vidas para que você estivesse hoje aqui na casa de Deus. Pessoas que não negaram nada a Jesus, ofereceram até mesmo as suas vidas em sacrifício e como sementes para a palavra de Deus ser pregada a todo mundo. Hoje, nós desfrutamos de um excelente momento na história da humanidade para pregar a salvação e para pregar a redenção. Porque outras pessoas no passado abriram caminho para que isso fosse possível. É isso que Pedro está mostrando para esses judeus, para as pessoas que estão em Jerusalém. Nós estamos sentados em cima da história do sacrifício de outras pessoas. Entenda isso. Entenda que até mesmo Davi, o grande rei de Israel, estava esperando por esse momento. E se você deixar esse momento passar, você vai cuspir em cima dessa história. Você vai desmerecer todo o sacrifício desses heróis da fé. Então, por favor, não façam isso. Pedro fala para as pessoas: não desmereçam a história, não desmereçam o passado, aprendam com ele e entendam que Jesus veio para cumprir tudo aquilo que essas pessoas estavam vivendo. O discurso de Pedro termina com: Jesus Cristo é o Messias. E por isso, a encerrar o seu discurso, ele apresenta 3 pontos. Primeiro, a necessidade de se compreender o tempo em que eles viviam.
preparação para o reino de Deus. Eles deveriam, em segundo lugar, compreender que a história e as profecias apontavam para Jesus como cumprimento da promessa de Deus para a salvação e redenção da humanidade. E em terceiro ponto, deveriam apresentar Jesus como caminho para a salvação, não somente para suas vidas, mas como também para outras pessoas, porque a missão era passada de um para outro. E o resultado desse grande sermão, o resultado desse grande discurso, dessa posição do Pedro amadurecido, Atos capítulo 2, versículo 37 a 39. Ou melhor, vamos do 37 até o 41. Ouvindo eles, os judeus, estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Simplesmente porque Pedro entendia a história, entendia o presente e almejava o futuro. Todos aqueles que aceitam a salvação de Jesus, que se arrependem, são batizados, recebem o perdão dos seus pecados, também recebem essa missão de levar a mensagem de Jesus para o coração de outras pessoas. Imagine se todos nós fizéssemos o mesmo com tanto empenho quanto Pedro fazia. Quantos grupos de 3.000 em 3.000 pessoas seriam batizados? E quão mais rápido Jesus voltaria a esse mundo? Através do arrependimento, da entrega do coração, através do batismo eu posso receber o perdão dos pecados, posso receber o Espírito Santo e posso participar do chamado que Deus tem para cada um do seu povo. Quase 3.000 pessoas são batizadas. E uma das perguntas que eu me faço, dentro da reflexão desse sermão de hoje: por que a Bíblia coloca em evidência o discurso de Pedro? Porque era importante pregar a salvação, porque era importante pregar o Evangelho, mas por que Pedro? Eu imagino que junto com Pedro, João também pregou. Junto com Pedro, Felipe também pregou, Tiago também pregou, outros apóstolos também pregaram sobre a salvação e sobre Jesus. Por que Pedro entra como discurso aqui no livro de Atos capítulo 2? É pelo seu número de batismos? Não, porque todos lá estavam pregando. O número era de todos. Para mim, e uma reflexão pessoal, Pedro é o apóstolo do discurso de Atos capítulo 2, porque ele é o apóstolo da maior transformação vivida ao lado de Jesus. Ele é um exemplo vivo de que não existe empecilho para a pregação do Evangelho, de que Jesus pode trabalhar em todos os corações. Ele conhecia o seu passado e antes de todos os apóstolos entendeu o que é ser salvo por Cristo. E por isso eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 22 a 33. Mateus capítulo 14. Por causa do tempo, vamos ler a partir do versículo 26. Mateus, capítulo 14, versículo 22 até o versículo 23. Versículo 26 até o 33. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E essa é uma história que me chama muita atenção, porque eu gosto de imaginar aquilo que a Bíblia talvez não esteja
mostrando completamente. Porque é simples você ler um relato de que Pedro estava se afogando, mas eu gostaria de convidar você agora a imaginar essa experiência junto comigo. O livro Desejado de Todas as Nações vai falar que era ainda escuro, ainda era um período da noite. Os discípulos estavam vendo Jesus aparece no meio daquela tempestade, ao brilhar de um relâmpago. E eles entendem que é Jesus, depois de ficarem com medo, depois de entenderem que Jesus acalma o seu coração. Pedro desce do barco, porque Jesus permitiu que ele descesse e começa a andar. E ele encontra firmeza nos seus pés, encontra a base para os seus pés, e começa a ir em direção a Cristo. E no momento em que o livro fala que ele olhou para os discípulos, ele não os enxergou, só enxergou vento, ondas e escuridão. E por tirar o olhar de Cristo, começou a afundar. Mas eu quero tirar um momentinho para enfatizar essa parte de você afundar no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade. Pedro era pescador, provavelmente sabia nadar, mas que nadador sobrevive a uma tempestade, ao balançar das ondas, do vento, da instabilidade? Eu imagino que em um determinado momento Pedro estava andando sobre as águas, escutando o barulho do vento, escutando o barulho da chuva, as ondas quebrando, e de repente agora ele não escuta nada, porque ele está embaixo da água. E antes aquele barulho de tempestade é substituído agora por um ensurdecedor silêncio da escuridão do mar da Galileia. A única frase que sai da sua boca é: Senhor, salva-me. É só o que dá. Porque no momento, ele olha para o lado e não enxerga nada. Ele tenta respirar e não consegue. Ele tenta se mexer, mas ele não sabe mais onde está. E a única coisa que ele pode fazer é depositar a sua fé de que Jesus, que ainda está em cima da água, pode salvá-lo. No meio da escuridão, no meio do desespero, no meio do medo profundo e daquele vazio na sua frente, ele sente então um toque de Cristo. Ele sente não somente o simples tocar da sua mão, mas sente a salvação chegando junto com Jesus. E Jesus puxa da água e o eleva aos seus braços. E eu fico imaginando então, Pedro agora, depois de todo aquele medo, cuspindo água, abraçando Jesus com todas as suas forças. E junto com ele, caminhando em direção até o barquinho. E eu imagino que esta é uma experiência de uma vida. É uma experiência que Pedro nunca vai esquecer em todo o seu ministério. Vai levar no seu coração. É essa experiência de ser salvo por Cristo, antes mesmo de todos os apóstolos, é que vai fazer com que ele então monte um discurso, que vai apresentar um Salvador para todas as pessoas, assim como ele teve o seu próprio Salvador. E é por isso que ele é motivado a apressar a volta de Jesus. Ele sabe o que é ser salvo. Ele sabe o que é ser elevado por Cristo. E ele quer que todas as pessoas sintam a mesma experiência que ele. E é por isso que ele vai dedicar a sua vida. É por isso que ele vai, em todos os momentos, pregar sobre salvação, pregar sobre o reino de Deus. E se você for comigo agora ao livro, ou melhor, à carta de 2 Pedro, capítulo 3, você vai encontrar um relato onde ele está reavivando a fé, fortalecendo a esperança numa volta de Jesus. Nas suas últimas palavras da sua segunda epístola, no versículo 8 do capítulo 3, ele fala o seguinte: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. Alguém que foi salvo por Cristo não poderia dizer outras palavras senão essas. Jesus está voltando. Parece que ele demora, mas ele não demora. Ele está esperando que você aceite essa oportunidade. E enquanto nós pregamos o Evangelho, nós aguardamos a volta de Jesus. Nos preparamos para viver aquilo que Pedro viveu no seu ministério também. Meu convite para você hoje é simples. Você quer esperar junto conosco a volta de Jesus? Se você quer, diga amém. Que bom. Então, por favor, pregue a mensagem do Evangelho. Conheça o passado, entenda o futuro e junto conosco, venha receber o nosso Salvador de braços abertos. O Grupo Nova Voz agora vai cantar mais uma canção. E enquanto eles cantam, eu gostaria de convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Entregar tudo aquilo que está no seu coração e aceitar a sua missão. E junto com Ele, a espera da sua grande volta.